Segunda de Reis, capítulo 2, versículo 1, que diz: Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal, e disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Amém? Meus irmãos, esse é um texto bem conhecido de toda a igreja, né? O momento que a Escritura registra o momento em que Deus havia de elevar Elias em um carro de fogo, e ele fez um percurso, né? Está registrado aqui no capítulo 2, junto com Eliseu, que nesse momento era o discípulo que estava caminhando com ele, aprendendo aquilo que era necessário para a continuidade do ministério. Mas, irmãos, nós encontramos aqui, nesse texto, uma alegoria, podemos dizer assim, ou uma mensagem para nós também, nesse tempo, não somente a narrativa da elevação de Elias ao céu, mas poderíamos aprender, e podemos aprender nesta noite, e trazer para a nossa vida espiritual, para a nossa vida prática, um conteúdo baseado nesse texto, porque o texto vai registrar um percurso, né? Conforme a gente leu aqui no capítulo 2 de Segunda de Reis, um percurso que começa com Gilgal, passa por Betel, no versículo seguinte, o versículo 4, então Elias disse a Eliseu: Fique aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Mas disse Eliseu: Tão certo como vive o Senhor e como vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e lhe perguntaram: Sabes que o teu Senhor hoje será elevado ao céu? E ele respondeu: Sim, também eu já sei, mas não digo nada. Mais uma vez Elias disse a Eliseu: Fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Então nós temos aqui Gilgal, podemos repetir, irmão, para a gente memorizar? Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. O percurso que eles fizeram vai de Gilgal até o Jordão. E aqui, irmão, nós temos tudo na Bíblia, nada na Bíblia está por um acaso. Sempre há um conteúdo, uma mensagem para nós. E assim como Eliseu caminhava com Elias e culminou com o arrebatamento de Elias ao céu, porque foi isso que aconteceu, ele foi elevado ao céu. Essa caminhada aqui é uma ilustração, uma figura da caminhada do crente até as mansões celestiais. Amém? É uma ilustração, uma alegórica dos estágios da caminhada espiritual do crente, da igreja, até chegar na eternidade. Então, vamos acompanhar aqui, irmãos, o primeiro estágio dessa caminhada, que começa em Gilgal. E Gilgal, nós poderíamos dizer, diga comigo, lugar onde se tira o opróbio, símbolo da conversão. Porque Gilgal é o lugar onde se tira o opróbio, porque esse nome surge quando Josué está próximo de entrar na terra prometida com o povo, mas eles não tinham, naquele momento, os que estavam para entrar na terra prometida, ainda não tinham se circuncidado. E os irmãos sabem que no Antigo Testamento, na Velha Aliança, o incircunciso era alguém impuro aos olhos do Senhor. E que o pacto da circuncisão tornava aquela pessoa pura perante Deus, limpa perante o Senhor. Então o texto diz, lá em Josué capítulo 5, podemos acompanhar aí, Josué capítulo 5 e o versículo de número 9, a partir do versículo 8 até o versículo 9,
que diz: hoje retirei de sobre vós o opróbrio do Egito. Por isso, o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Lugar onde se tira o opróbrio, não é? Então, irmãos, Gilgal é o lugar onde existe uma conversão, onde existe uma renúncia, onde existe um preço de renúncia para agradar a Deus. E esse é o primeiro estágio da caminhada espiritual do crente. Irmãos, tudo de Deus na vida do crente começa por um processo de conversão. Deus não tem negócio com impurezas. Deus não tem negócio com imundícias. Deus tem negócio com santidade, com sal, com luz, com brilho, com transformação. Então, queremos as bênçãos de Deus, queremos as promessas de Deus, primeiro tem que passar pelo processo da conversão. Glória a Deus. Tem que passar pelo processo da transformação. Às vezes é doloroso, né? Às vezes custa, porque realmente não é fácil, e tudo que é bom tem que ter um preço, né? Se nós quisermos coisas boas sem pagar preço, não vamos ter nunca. E tem coisa mais excelente do que a nossa salvação, tem coisa mais excelente do que a nossa comunhão com Deus, não é? O nosso Deus é um Deus que chama, é um Deus que se revela, mas é um Deus que manda Moisés tirar as sandálias dos pés também. Aleluia. Então, antes da entrada na terra prometida, os israelitas precisaram tirar o opróbrio da imundícia de sua carne por meio da circuncisão, conforme a gente leu. De igual modo, o cristão deve iniciar sua caminhada espiritual pela porta da santificação, da justificação, da regeneração. Não há evangelho sem cruz. Não há evangelho sem arrependimento. Não é evangelho sem quebrantamento. Esse é evangelho folgado. Esse é evangelho que pode tudo. Esse é evangelho que deixa tudo. Esse é evangelho que diz: venha e fique como você está. Não é o evangelho da Bíblia. A Bíblia diz: venha como você está e eu vou te modificar para que tu permaneças. Não é assim? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Se eu vou ceiar com ele, a comida que tiver pode ser uma comida simples, é o que você tem para oferecer. Cearei com ele. Mas tem gente que no evangelho quer ficar só nessa parte do versículo. Jesus tem que me aceitar como eu sou. Jesus sabe que eu era assim. Jesus sabe que eu tenho isso aqui. Jesus sabe que eu tenho aquilo ali. Se o versículo ficasse só nisso aí, estava bom. Mas o texto diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei, cearei com ele. Mas também diz assim: e ele ceará comigo. Eu primeiro vou na sua casa e como que você tiver na sua mesa. É isso que o Senhor está dizendo. Mas depois que eu comer, lhe aceitar, você vir para mim, agora você vai ter que abrir mão do seu apetite, do seu cardápio, da sua comida, do que você tem. Você vai ter que cear comigo. Aleluia. Glória a Deus. Então, o processo espiritual da santificação. Quando não há novo nascimento, quando não há transformação, não é evangelho. Aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7, a palavra de Deus diz: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Santificação, chamado de Deus, não é uma opção. É um chamado. Deus chamou para santificação. Né? Se eu quiser, eu me santifico. Se eu não quiser, eu não me santifico. Não, isso não é evangelho. A chamada de Deus é para a santificação. O Senhor nos chamou para a santificação. Ainda no versículo 4 aí desse mesmo capítulo, 1 Tessalonicenses, e cada um de vós, vamos dizer comigo, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Esse é o evangelho que leva primeiro a gente para Gilgal. Gilgal, lugar de tirar o opróbrio. Antes de entrar na terra prometida, que é uma figura da fé cristã, da fé
do crente, primeiro tem que passar pelo processo do novo nascimento, verdadeira conversão, verdadeira transformação, para entrar na casa de Deus, no caminho que vamos caminhando até chegar lá na eternidade. O falso evangelho anuncia que é irrelevante se santificar, contrariando a palavra de Deus. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é justamente o oposto. 1 de Pedro 2 e 1 diz assim: deixando, pois, vamos dizer comigo, deixando. De novo, deixando. Tem que deixar, não tem? Deixando, vamos lá, deixando. Toda malícia, todo engano, todo fingimento, e inveja, e toda murmuração. Isso não é para estar aqui, não é para estar entre nós, não é para estar aqui. Já era para ter deixado há muito tempo. Amém? É porque eu tenho um pouquinho de inveja, nem um pouquinho, nem uma pitadinha, nem sal. Joga isso fora. Isso não é de Deus, não foi feito para você, não é do evangelho. Deixando toda imundícia, toda malícia, todo engano, toda inveja, toda contenda, toda murmuração, vai embora, deixa isso para lá, esquece isso no canto. Senão, não tem progresso na vida espiritual. Tem que deixar tudo em Gilgal. Amém? Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos, vamos dizer, deixemos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Vamos dizer de novo: deixemos. Deixemos. Quando a Bíblia usa esse verbo aqui, porque às vezes tem pessoas que dizem assim: Senhor, tira de mim, Senhor, essa inveja. Aí o Senhor diz: não, meu irmão, não sou eu que vou tirar, deixe. Amém? Deixe. Está na atribuição do crente decidir mudar, decidir deixar, não é? Então, muita coisa passa pela nossa atitude, né? Tomamos uma certa atitude. O 1 Tessalonicenses 4:12 ainda diz: para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Irmãos, Gilgal é um lugar que nos reporta arrependimento, nos reporta renúncia. O verdadeiro evangelho tem que passar por Gilgal, lugar onde se deixa o opróbrio, a vergonha, onde se deixa aquilo que era contaminante, que era impuro, né? Eu conheci uma pessoa, trabalhou comigo, e ele contando o testemunho dele de conversão. Ele não era crente, ele começou a gostar de uma moça da igreja que trabalhava com ele. E ele começou a pedir namoro a essa moça. E ela disse assim: olha, eu não posso namorar com você, porque eu sou crente, sirvo a Deus. Aí disse assim: e se eu for crente? Disse: não, se Jesus lhe salvar, né, quem sabe, né? Aí, quando ele morava no mesmo bairro que ela, no domingo ele foi para a igreja, aceitou o evangelho, né? 2 aspas. Então, agora sou crente, vamos namorar? Eu disse: não, mas para você namorar comigo, você vai ter que se batizar nas águas primeiro. Que eu não posso namorar com uma pessoa que não seja membro. Disse: mas você disse que tem que só ser crente? Não, crente e membro. O que é que eu tenho que fazer? Tem que entrar no discipulado, tem que participar. E ele, na mesma congregação. E ele foi para o discipulado, entrou no discipulado, fez o discipulado, pediu profissão de fé, deu profissão de fé, se batizou. Quando ele se batizou do mesmo dele, procurou ela. Disse: agora a gente vai namorar, vou na sua casa. Ele disse: não, eu só posso namorar se for crente, membro da igreja e batizado com o Espírito Santo. Isso, o que é que eu faço para ser batizado? Não, você tem que ir para a igreja, tem que ir oração, não sei, tem que estar na igreja, porque é com Jesus, é Ele que batiza. Aí, irmão, esse homem endoidou para orar, buscar a Deus, jejuar, ir para a igreja, e todo dia no culto, vigília. O que ele achava de vigília na frente, ele ia nas vigílias. E não é que Jesus batizou ele com o Espírito Santo, irmão? Quando Jesus batizou ele com o Espírito Santo, ela ficou sabendo. E ela foi procurar ele,
E quando foi procurar, ele disse: Jesus batizou você com o Espírito Santo, batizou. Olha, agora se você quiser, a gente pode namorar. Ele disse: agora eu vou orar primeiro. A verdadeira conversão muda, transforma. Verdadeiro crente convertido que passa por Gilgal, ele é diferente. Ele não veio aqui por conta de uma namorada, de um instrumento, de uma posição, de um destaque. Quando o Espírito Santo transforma, Jesus diz assim: necessário, Nicodemo, é nascer de novo. Se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Tem que nascer de novo. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Tem que nascer de novo. Glória a Jesus, aleluia. 2 Coríntios 7,10 diz: porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento. Diga comigo: arrependimento. Mas não só arrependimento, diz arrependimento para a salvação. Olha, a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação. Então, a verdadeira conversão, ela tem que ser produto de arrependimento, produto de confissão de pecado, produto de alguém que quer deixar o mundo, quer abandonar o mundo. Amém? E se essa conversão acontecer desta forma, seguramente o Espírito Santo vai atuar naquela pessoa, ela vai se firmar. Agora, se for outro motivo, né? Porque meu grupo lá de amigos é tudo da igreja, eu vou também para fazer parte do grupo. Não é conversão, não é Gilgal, não há transformação e não vai avançar para os níveis seguintes. Então, irmãos, Eliseu sai de Gilgal e Elias diz assim: agora fica aqui que eu vou para Betel. E Eliseu disse: não, me livre o Senhor de te deixar. Vive o Senhor, que onde tu fores irei eu. E foram juntos a Betel. Vamos ler aí Gênesis capítulo 35, versículo de número 15. Repita comigo. E chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falara com ele, Betel. Betel em hebraico é casa de Deus. Casa de Deus. Bet é casa e El é Deus. Então, Betel, casa de Deus. E, irmãos, Jacó considerou aquele lugar terrível. Esse lugar é terrível. Esse não é outro lugar senão a casa de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, o crente passa primeiro por Gilgal, que é a conversão, né? Ele se arrepende, o Espírito Santo trabalha, a mensagem trabalha, o pregador vai pregar para ele, alguém prega para ele, vai haver uma conversão, e se há uma conversão, há uma intenção de servir a Deus, e Deus vai ajudar essa pessoa. Mas o próximo nível, irmãos, para que a gente permaneça, que a gente cresça, a gente frutifique, é Betel. Betel é casa de Deus. Todo crente que passa pela conversão, ele precisa, diga comigo, congregar. Congregar. Ele precisa ter igreja. Ele precisa estar na igreja. Eu vou ser crente em casa. Pode até querer tentar ser, mas não vai dar certo. Ele tem que estar na igreja, na casa de Deus. Todo salvo precisa congregar, ser parte do corpo local da igreja. Vim para o culto, né? E nós já escutamos até o nosso pastor falar aqui, o pastor Ailton. Eu vou citar aqui porque eu já ouvi ele falar várias vezes. Ele diz assim: olha, irmão, a Rede Brasil é uma bênção, mas a Rede Brasil não foi feita para crente ficar em casa. A Rede Brasil foi feita para atender o doente, para atender o irmão que chega depois do trabalho, não tem tempo para chegar aqui. Mas o crente que tem tempo, que tem carro, tem gasolina, não, eu vou ficar em casa porque aqui está mais confortável. Não, é para vir para a igreja, é para vir para o culto, é para estar na congregação. Amém?
E quanto mais você vem, quanto mais você congrega, quanto mais você está junto, você conhece os irmãos, você dá a paz do Senhor, você recebe a atenção de um, a atenção de outro, o presbítero, o pastor. Isso é congregar. Você precisa congregar, você precisa estar na casa de Deus. Betel, ir para a casa de Deus. Aleluia. Então, os apóstolos ensinaram isso. Às vezes tem gente que não é uma igreja primitiva, porque eu já vi alguém ensinando um dia desses. A igreja primitiva, ela era autossuficiente, nada disso. A igreja primitiva era igual a nós. E está na Bíblia. A igreja primitiva tinha local de reunião, a igreja primitiva tinha reuniões ordenadas, a igreja primitiva tinha santa ceia, a igreja primitiva tinha presbítero, diácono, evangelista, pastor. A igreja primitiva contribuía em conjunto para o andamento da obra, da mesma forma que nós servimos a Deus. O próprio culto da igreja primitiva era uma cópia, nós somos uma cópia do culto da igreja primitiva, né? Paulo diz: quando vocês vos reunirdes, tendes salmos. O que é salmo? Louvor, porque era o inário dos judeus, que naquele momento a igreja era praticamente a maioria judaica. Então, o que é que eles cantavam? Eles cantavam os salmos. Quando Paulo diz, vós tendes salmo, porque o culto começava com louvor, com os salmos. Como é que a gente começa o culto? Cantando, né? Lá não tinha harpa, mas tinha o salmo. Aí depois Paulo diz, vós tendes salmo, tendes doutrina, que é a ministração da palavra. O nosso culto é canto os hinos da harpa, canto conjunto, canto coral, canto a união, canto os adolescentes. E depois, para tudo, e vão ouvir a mensagem da palavra de Deus. Culto primitivo. E ele termina dizendo, e tendes revelações, que era a manifestação, produto da ministração da palavra. Quando começava a pregar, aí o que acontece aqui? Começa a pregar, daqui a pouco o Espírito Santo vai enchendo. Aí um fala a língua, o outro profetiza, o outro tem visão, o outro tem revelação. Produto da ministração da palavra. Porque nós somos, a igreja primitiva era uma igreja pentecostal, assim como nós somos também pentecostais. Então, se você ler, por exemplo, Atos capítulo 2, versículo 44, diz assim, todos os que criam estavam juntos. E como é que os crentes primitivos serviam independentemente? Não, todos os que criam estavam juntos, né? Atos 2, 44. Ainda Hebreus 10, 25 diz, não deixando a nossa congregação. Tinha congregação? Tinha ou não tinha? Porque Paulo, o escritor aos Hebreus, está dizendo, não deixando a nossa, e cada crente tinha a sua congregação. Como é que funciona nós aqui também? Não é? Hoje está todo mundo junto aqui, mas amanhã vai cada um para a sua congregação no bairro, cada um tem o seu lugarzinho lá, né? E a gente ainda tem aquele orgulho de dizer assim, a minha igreja. Não é assim? 1 Coríntios 11, 33 também diz, portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, ele está falando da ceia, e ele diz, quando vos ajuntais para comer, congregar, é congregar-se, né? Então, não há vida espiritual fora da congregação, isolado, apartado, desigrejado. Desigrejado é desestabilizado. Desigrejado é desestruturado. Porque se você não tem capacidade de se congregar aqui, não vai congregar nem aqui, nem em lugar nenhum. Concorda comigo? Porque o próprio ato de congregar exige que nós tenhamos comunhão. Tem comunhão aí ou não tem? Tem comunhão? Você pode olhar para quem está para o lado direito e dizer, Pai do Senhor, meu irmão. Pode olhar para o outro lado e dizer, Pai do Senhor, minha irmã. Pai do Senhor, pode dar Pai do Senhor, Pai do Senhor. O próprio ato de congregar implica em comunhão, em estar junto, em ter, ou poder olhar para o irmão, poder dar Pai do Senhor, poder se saudar, às vezes pedir oração, como a gente vai ver aqui. Romanos 12, 13 diz, comunicai com os santos nas suas necessidades. Seguir a hospitalidade. Então, comunicar, um pede oração pelo outro, né?
Quando o caso é muito grave, traz aqui, o pastor lê no púlpito: olha, irmão, vamos orar pela irmã Maria, irmão fulano, está precisando. E isso é congregar-se, isso é igreja. Amém? O problema é que, às vezes, tem pessoas que ele quer encontrar aqui um monte de anjo. Ele é imperfeito e quer que as pessoas com quem ele congrega sejam perfeitas. É até uma injustiça, né? Eu só posso exigir perfeição dos outros quando eu também for perfeito. No dia que você for perfeito, chega aqui e pede perfeição de todo mundo. O ato de congregar é tolerância. O ato de congregar é respeitar até a fraqueza do outro. Ah, minha irmãzinha é meio nervosinha, mas é uma benção. O irmãozinho está com o juízo meio aperreado ali, mas é crente, é ovelha, vamos lá. Ai, irmão, fica calmo, Jesus é bom. Que nada, eu estou brabo aqui. Não, Jesus é bom. Isso é congregar, irmão. Então, o Salmo 50, versículo 5, repita comigo: congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto. Salmo 50, versículo 5. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto. Amém? O mesmo Espírito que está aqui é o mesmo Espírito que está aí, que está ali, que está lá, que está do outro lado, que está lá em cima. É o mesmo Espírito Santo. O mesmo Deus que eu sirvo é o Deus que você serve. O mesmo Jesus que eu sirvo é o Jesus que você serve. O mesmo céu que nós vamos é o mesmo céu. Não tem um céu para cada um, é o mesmo céu. Nós estamos dentro do mesmo Espírito, no mesmo batismo, na mesma graça, do mesmo Deus, do mesmo céu, da mesma palavra. Nós comungamos e comungamos congregando. Aleluia. Nós podemos ver no texto do Antigo Testamento a diversidade que havia de congregações que eram chamadas igrejas. Na Ásia, na Galácia, o texto bíblico vai mostrando isso. 1 Coríntios 16, 19 diz: as igrejas da Ásia vos saúdam. As, no plural, porque ele não está se referindo à igreja no corpo de Cristo, no sentido de igreja universal do corpo de Cristo. Está se referindo à congregação. Então, as igrejas da Ásia vos saúdam. A congregação de Peixinho, a congregação de Alto não sei da quanta, a congregação de Boa Viagem, a congregação do Pina, as igrejas aqui do Recife vos saúdam. Era mais ou menos assim. Então, havia uma diversificação de congregações. Apocalipse 1:4, que a gente já conhece. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Gálatas capítulo 1, versículo 2: e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. As igrejas da Galácia, no plural, porque Galácia era uma região, e lá tinha várias igrejas em várias cidades, cada um funcionando, e Paulo era o supervisor geral daquele trabalho, e ele estava falando para as igrejas da Galácia. Então haviam congregações. 2 Coríntios 8 e 1: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada, diga comigo, às igrejas da Macedônia. Olha, a Macedônia também era outra região e tinha diversas congregações, diversos templos, né? Diversas igrejas que eram pastoreadas, eram lideradas, serviam ao Senhor sob a orientação do apóstolo. Irmãos, 2 Tessalonicenses ainda, capítulo 1, versículo 4: de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. No plural de novo, nas igrejas de Deus. Então aqui não está se tratando da igreja como o corpo místico de Cristo. Está se tratando de congregações. Haviam muitas, mas muitas congregações sobre a liderança do apostolado. Então, irmãos, Betel é casa de Deus, é lugar de congregar. O crente que não congrega, como o peixe fora d'água, vai morrer. É como uma brasa fora da fogueira, vai apagar. Ele precisa vir. Mas hoje eu estou tão ruim, pastor. É o lugar de você vir, porque aqui é o lugar onde Deus conserta o que está ruim.
Mas eu estou tão apagado, pastor. É o lugar para você vir à igreja, porque é aqui onde Deus acende pavio que está se apagando. É aqui o lugar que a gente tem que vir. Mas eu estou sem força. É o lugar para você. Quando você está doente, você vai para onde? Vai para o hospital, porque o hospital é lugar de tratar doente, é lugar de aplicar remédio. Assim, quando você estiver desanimado, vem para a igreja. Quando estiver sem força, vem para a igreja. Quando estiver passando por luta, vem para a igreja. Quando estiver com alguma adversidade, vem para a igreja, vem para a igreja, vem para a igreja, vem para o culto. E já aproveito aqui a oportunidade para chamar todo mundo domingo de manhã para a escola dominical do Tempo Central. Esteja na escola, leve a sua família, amém? Vá para o culto à noite, congregue, aleluia, congregue. As igrejas estavam sendo pastoreadas, tinha um ministério que pastoreava. Hoje é um ataque frontal contra os ministros, contra os pastores. Quem é que não vê isso? Quem está pelo Espírito está vendo isso. Um ataque contra a liderança, porque se você mexe na liderança, você ataca a liderança, você prejudica todo o rebanho. O pastor foi ferido e o rebanho foi disperso. O próprio Jesus ensinou isso. Então, irmãos, eu não quero ser pastoreado, não, você tem que ser pastoreado. Deus levantou homens santos, homens de Deus, para cuidar da sua alma. Escute isso, não escute mensagens malignas, diabólicas, para destruir a sua estrutura espiritual. Assim como o Senhor criou a igreja, Ele constituiu ministros para cuidar desta igreja que Ele edificou. Ele chamou pelo seu Espírito e pela sua palavra, preparou e colocou à frente do rebanho para conduzir o rebanho. Efésios 4:11 está na Bíblia. E ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e outros para doutores. O apóstolo, o homem de Deus, escrevendo aos Hebreus, o que é que ele vai dizer? Reportando para as igrejas daquela época que estavam congregando, que é um reflexo para nós. Ele diz assim, Hebreus 13:7, ele diz: lembrai-vos dos vossos pastores. Vamos repetir isso aqui com bem força. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Olha aqui, lembrai-vos dos vossos pastores. Eu tenho pastor. Amém? Você pode dizer isso? Eu tenho pastor. Aleluia. E quem deu pastor foi o próprio Deus que deu pastor à igreja. Amém? Não somente isso, o escritor aos Hebreus também vai dizer no versículo 17 desse capítulo 13: obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles. É o escritor aos Hebreus que está dizendo no capítulo 13, versículo 17: obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles. Então, irmãos, Betel, você passa por Gilgal, conversão. E assim que se converte, a primeira coisa que você tem que dizer para o novo convertido é: esteja na igreja, vai para a igreja, congrega. A primeira pergunta que um pastor faz quando alguém se converte: aquele irmão está congregando, está vindo? Tá, pastor, está na escola, está no discipulado, vem para a doutrina, e você vai vendo a evolução daquela pessoa, porque ele vai ouvindo a palavra, ele vai ouvindo a mensagem, ele vai vendo o ambiente da igreja. Às vezes não precisa nem você corrigir em determinados aspectos, porque a pessoa já vai vendo e o Espírito Santo vai moldando aquela pessoa nos seus hábitos, na sua maneira de viver. Ele vai se ajustando ao padrão da igreja de Deus que o próprio Deus criou. Mas para isso precisa congregar. Amém? Olha, irmão, o que tem de crente aí sem congregar? E meu irmão, se você está me ouvindo aqui nesta noite, você sabe que o que eu estou falando pela palavra de Deus. Faz um compromisso aqui nesta noite. Volta a congregar na tua igreja. Volta a congregar na tua igreja. Leva a tua família para a igreja, para a casa de Deus. Congrega, porque Deus tem bênçãos para ti. E Ele precisa que você esteja no lugar certo. E que lugar certo é esse? O lugar da bênção de Deus. Amém? Então, queridos irmãos,
Nós passamos pelo processo da conversão, nós entramos em um processo de congregação, porque nós vamos crescendo com os outros, como a gente falou agora. Mas aí a Bíblia diz que Elias sai de Jericó, passa por Gilgal, vai para Betel e em seguida vai para Jericó. Ele disse: olha, fica aqui que eu irei até Jericó. Aí Eliseu sabiamente, mais uma vez assim: jamais te deixarei, não te deixarei, onde fores irei eu. E foram juntos a Jericó. Agora aqui é a parte que os irmãos talvez digam assim: pastor, pula essa aí que vamos para outra. Porque Jericó, irmãos, é o estágio das batalhas espirituais. Escute só, qual é o crente que está aqui nesta noite que nunca enfrentou uma guerra espiritual na sua vida? Se eu perguntar, quem já enfrentou, todo mundo vai levantar a mão. Eu vou levantar as duas. Jericó é o lugar das batalhas. Quando Josué chega naquela cidade, tinha uma muralha afrontando o avanço do povo de Israel. E as guerras espirituais é justamente isso. Em Hebreus 11:30 está escrito, repita comigo: pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Mas escute, muro de Jericó não fica de pé diante de crente que passou por Gilgal, que passou por Betel e que quer avançar para o próximo estágio. As muralhas espirituais que freiam a caminhada do crente, elas vão cair de maneira sobrenatural. Porque o muro de Jericó não cai pela força de um canhão, não cai pela força da espada, não cai pelo fogo, não cai por uma bazuca que balançou o muro. Não tinha condição daquele muro cair, ele era extenso, ele era largo. Dizem alguns estudiosos, né? Eu até li um material que dizia isso, que ele tinha quase 20 metros de largura, que se aquele muro pendesse e caísse nesse sentido assim, ainda tinha 20 metros para atravessar, como fosse outro muro para passar por cima. Dada a dimensão daquela muralha, era intransponível. O muro de Jericó, ele simplesmente foi afundado terra abaixo, porque Deus não derruba, Deus joga para baixo para a gente passar por cima. Evangelho que não tem cruz, evangelho que não tem preço, evangelho que não tem prova, evangelho que não tem tribulação, não é o evangelho da Bíblia. Porque o Senhor disse: neste mundo tereis aflições. Só o fato de nós estarmos no mundo já é motivo de aflição, porque a gente se aflige com o pecado, a gente se aflige com a iniquidade, a gente se aflige com o aspecto desse mundo que vai cada dia pior. E qual é o crente santo que ora, que busca a Deus, que se sente à vontade no meio de uma corrupção dessa que nós estamos vendo aí fora? Não nos sentimos, nós nos sentimos mal, nós sofremos só em estar no mundo. Nós não temos prazer nesse mundo. A nossa alma geme, assim como a criação geme, assim como o Espírito Santo geme. Nós estamos gemendo: Senhor, meu Deus, leva a gente para o céu, porque o mundo está cada dia mais podre, está cada dia pior, é cada coisa aberrante que você vê aí fora. Então, o Jericó é essa muralha que está na nossa frente, que está diante da igreja, que cada dia parece que vai ficando pior, vai ficando maior, vai ficando mais difícil. Mas, meus irmãos, eu quero dizer nesta noite que se nós perseverarmos na presença de Deus, Ele vai nos garantir a vitória sobre as tribulações, sobre as adversidades, sobre as provações. Prepara o teu coração, porque a provação tem prazo de validade, vai terminar, aleluia. Deus não vai deixar você eternamente na prova, na tribulação, na adversidade. Aleluia. João capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Eu venci o mundo. Bendito seja o nome do Senhor. 1 de Pedro 5:9 ainda diz: ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo.
Então, o evangelho nós temos que enfrentar o estágio das adversidades, das provações, das lutas, das tentações, irmãos. E isso prova a nossa fé, isso prova a nossa intimidade com Deus, a nossa lealdade ao Senhor. Vão aparecer ofertas, vão aparecer propostas, porque o diabo viu o tempo todinho tentando a igreja, como um leão, bramando como se fosse um leão, buscando a quem possa tragar. Então, quem quiser viver no evangelho deitado em rede e em berço esplêndido, não é o evangelho da Bíblia, não é o evangelho do céu, não é o evangelho do Senhor. Na Argentina tinha um grupo de igrejas que colocaram uma placa bem grande assim, o nome da igreja passou a ser: Pare de Sofrer. A pessoa, uma placa bem grande assim: Pare de sofrer. Pronto, pare de sofrer. E será que o evangelho é isso? Às vezes piora. Às vezes você vem para o evangelho e começa a coisa virando de cabeça para baixo. Por quê? Você está renunciando o mundo, está renunciando o pecado, É melhor viver sem nada com Jesus do que ser bilionário e ir para o inferno. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Perder a sua alma para o diabo. Então é melhor estar no evangelho. Eu perdi a fama, eu perdi não sei o que, Perdeu por Jesus? Foi. Dê glória a Deus, minha irmã. Glorifica ao Senhor, meu irmão. Porque isso é evangelho, é o estágio de Jericó. Você tem que passar por ele. Aleluia. Mas 1 de Pedro 5,10 diz assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, diz assim: depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará. Diga, aperfeiçoará. Confirmará. Fortificará. E fortalecerá. Nenhum crente sai de uma provação, de uma adversidade do mesmo jeito. Ele sai mais forte, mais aperfeiçoado, confirmado, fortificado e fortalecido. Quanto maior for a provação, quanto maior for a adversidade, mais ele resistindo, e o Senhor com ele vai cada dia mais ser mais útil ao Senhor, porque ele está passando como que pelo fogo. Amém? Está passando pelas adversidades. As aflições deste tempo não podem se comparar com o que Deus preparou para nós na eternidade. Tudo isso que nós podemos sofrer aqui, olha o que eu estou falando, irmão. Nesse tempo, ainda não vi crente ser queimado, ser degolado, ser morto à espada. A igreja primitiva, eles eram jogados dentro das arenas para os leões comerem vivos. E mesmo assim, eles se juntavam com as suas mãos, oravam e morriam ali juntos cantando ao Senhor. Mas a Bíblia diz que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser manifestada, que está por vir. Aleluia. Nós estamos esperando justamente isso. Por isso que vale a pena padecer as aflições desse tempo. O 2 de Coríntios 4:17, o texto diz: porque a nossa leve, diga comigo, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Veja o que o apóstolo está dizendo, que ele chamou tudo que possa ser tribulação e adversidade aqui, provas desse mundo, leve, diga leve e momentânea. Mas o prêmio, que é aquilo que Deus preparou para nós, ele chamou de eterno e muito excelente. Então, vale a pena pagar o preço neste mundo. Vale a pena suportar as aflições deste tempo. Vale a pena. Jericó não vai ficar em pé por muito tempo. Fica dando volta, vai dando volta, vai dando volta, vai dando volta, vai tocando a buzina. Prepara-te, porque Deus vai intervir para que a muralha, que parece ser gigantesca e ser monstruosa, ela vai descer aos níveis dos teus pés. E você vai passar por cima do que parecia estar em cima. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Porque Deus faz isso, irmão.
Deus transforma as ondas empoladas e gigantes do mar em ondas serenas que se quebram nos pés de quem está na praia. Se você for lá para dentro do oceano, as ondas têm 30, 40 metros. Aí Deus vai quebrando ela, vai quebrando ela, vai quebrando, ela vai descendo, descendo. E lá na praia, você está sentado na areia da praia, chega aquela onda raspando assim os pés. Mas ali foi Deus que fez aquilo. Assim são as provações, são as adversidades, são as lutas. Elas fazem aquele rebuliço, faz aquele espanto. Se o crente ficar olhando para ela, ele vai naufragar. Ele tem que olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu quero dizer que Jesus está no barco. Jesus está no barco. Você crê que Jesus está no barco? Levanta a tua mão. E deixa eu dizer mais aqui nesta noite. Uma palavra que está descendo ao meu coração agora, do céu. Ele está no barco e ele vai despertar a qualquer momento. E você sabe o que acontece quando Jesus acorda dentro do barco no meio de uma tempestade? Você sabe o que acontece? Vento, cala-te. Mar, aquieta-te. Não tema prova, não tema luta, não tema tentação. Não ceda, não ceda, não ceda, não ceda, não ceda. O diabo quer te destruir, o diabo quer acabar com a sua família, quer acabar com a sua casa. Não ceda, não ceda. Fica firme, suporta a provação, suporta a guerra, suporta a luta. Quem vai derrubar o muro não é você, é o Deus que te chamou. É Ele que vai derrubar o muro de Jericó. Aleluia! Crente não vence provação, crente não vence tentação, ele só tem que resistir. A Bíblia diz: vence o diabo. Não, resistir ao diabo. A Bíblia manda resistir. Senhor, eu não vou ceder, eu não vou ceder, eu não vou ceder. E Deus sabe da limitação das suas forças. Aí, quando Ele percebe que as suas forças estão terminando, Ele entra em ação para derrubar o muro. Olha o muro descendo, vai afundando aos olhos daqueles israelitas, simples, sem arma nenhuma, sem canhão nenhum. O muro foi afundando literalmente. Quem foi que afundou? A própria mão de Deus. Vai. Aleluia, aleluia. 2 Timóteo 1,7 diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor, de moderação. Deus não deu o espírito de temor, Ele deu o espírito de fortaleza. Você é rocha, você é fortaleza de Deus. Você consegue, você pode. Nele que te fortalece, você pode tudo, todas as coisas. O diabo não tem autoridade para destruir a tua vida espiritual. Você foi chamado para ver o muro de Jericó cair. É o estágio da prova, da adversidade, da tentação, que faz parte do evangelho, faz parte. Mas não ceda, não ceda. Fica firme, fica firme, fica firme, fica firme, fica firme, jovem. Fica firme, querido irmão, firme no Senhor. Hebreus 13, versículo 6, ele diz: e assim com confiança ousemos dizer. Vamos dizer comigo? Assim com confiança ousemos dizer. Dizer o quê? Diga: o Senhor é o meu ajudador. Não temerei o que me possa fazer o homem. Então, quando a provação vier, quando a tentação vier, você vai dizer: o Senhor é o meu ajudador. O Senhor é o meu ajudador. O Senhor é o meu ajudador. Aleluia. Glória a Jesus. Todos nós aqui, eu acho que cada um for contar uma experiência nessa área que eu estou falando, vai ter o que dizer de momentos de tribulação, momentos difíceis, momentos de prova, momentos de tentação. E que em todos esses momentos chegou um socorro de Deus.
chega um socorro de Deus. Amém? Aleluia. Chega um socorro do Senhor. Deus chega e socorre a nossa vida espiritual para ela não naufragar, para ela não afundar. Amém? Então, irmãos, Elias sai de Gilgal, vai a Betel. Primeiro conversão, depois congregar. Terceiro, vencer as batalhas espirituais que vão surgir. Quando você começa a congregar e servir a Deus com alegria, vai surgir a adversidade, que o diabo não está feliz com você. Ele quer você no mundo. Mas quando você se dedica ao Senhor, ele vai começar a querer prejudicar a sua caminhada, né? Mas aí você ganha um aliado forte. O leão de Judá vai ficar do teu lado, vai estar contigo. Aleluia. E por último, irmãos, para a gente concluir, por último, Elias chega no Jordão. Foi o último estágio. Foi ali no Jordão em que Elias foi arrebatado em um carro de fogo. Do versículo 13 ao 14 do capítulo 2 de 2 de Reis. E diz: também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão, porque eles estavam ali na proximidade do Jordão. E tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas para uma e para outra banda. E Eliseu passou o Jordão. Jordão, irmãos, ele aparece na Escritura como um lugar de cumprimento das promessas de Deus. Porque todo crente vive todos esses estágios. Estágio da conversão, ele precisa se congregar para Deus falar com ele, Deus ajudar ele, Deus fortalecer ele, Deus ajudar ele na caminhada. Ele vai enfrentar provas e adversidades, como é o caso de Jericó. Mas não somente isso. Se eu terminar essa mensagem aqui, estava incompleta. Nós também, existe um estágio na vida espiritual da igreja, que é o estágio do cumprimento de promessas de Deus. Amém? Cumprimento, recompensa, retorno. Deus vai lá na juventude, novo convertido, e Deus vai projetando a sua vida, e às vezes Ele vai dizendo algumas coisas para você saber, e você vai chegar a um estágio. Se você é novo convertido, vai chegar a um estágio que você vai ver o cumprimento de muito daquilo que Deus te fez sentir e que te preparou para aquilo. Eu não estou falando só aqui de ministério, ser pastor, ser líder. Não estou falando disso. Tantas coisas que Deus cumpre na vida do crente, na vida da igreja, ou não é assim? E que a gente testemunha, porque isso é bom para o evangelho. Deus gosta de fazer isso, porque serve de testemunho para alimentar a fé de outros. Você vê que Jairo, ele tinha a menina lá doente na casa dele, e Jesus podia ter ido direto para a casa de Jairo, mas ele precisava antes trabalhar na fé de Jairo, que estava enfraquecida. E como é que ele trabalhou na fé de Jairo? Quando aquela mulher chega por trás, que toca no vestido de Jesus, no meio de uma multidão, e Jesus parou, e Jairo está do lado dele. Senhor, vamos lá com a minha filha. Calma, Jairo, alguém me tocou. E o discípulo disse: Senhor, tanta gente que te toca, tanta gente que te aperta, e alguém te tocou? Ele disse: alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. E Jairo está vendo tudo isso. Jairo está do lado. E ele disse: eu não saio daqui enquanto não aparecer. Quem me tocou? Aí daqui a pouco aparece a mulher, que essa altura já não está mais encurvada. Ela disse: Senhor, fui eu que te toquei, Senhor. Há 12 anos eu vivo encurvada com um fluxo de sangue permanente. Mas eu saí de casa e eu disse: basta somente tocar no vestido dele e eu sararei. Se eu fosse Jairo e estivesse ali, eu ia pensar o seguinte: veja, não está na Bíblia isso. Eu que estou, né? Pastor Valdemir Farias, 1 em 1. Se eu fosse Jairo, eu ia dizer assim: oxe, se eu soubesse que era assim, eu já tinha tocado no vestido dele, e a minha filha tinha ficado curada. Ora, a mulher disse: eu toquei no teu vestido e fiquei curada.
Ora, se eu soubesse que esse vestido dele aí tinha esse poder todinho, eu já tinha tocado, eu tava ficando... Mas era que Jesus estava preparando o coração dele para o milagre, estava preparando o coração dele para receber a bênção. Logo em seguida, chega aquele mensageiro e diz: não importune mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Jesus o viu, com o milagre da mulher, já tinha nascido fé em Jairo. Aí Jesus virou para Jairo e disse: Jairo, continua crendo, não temas. Não temas, continua crendo. Então somente crê. Crê somente. Porque a partir do milagre nasceu a fé e ele creu. Ora, essa mulher foi curada com um toque. Imagine Jesus indo lá. E é que o negócio vai. Aí ele estava com fé. Deus primeiro trabalhou a fé dele para depois acontecer lá na frente. Então, a operação do Senhor na vida do crente, no testemunho do crente, serve para edificar também a igreja. Então, o Jordão é um lugar de cumprimento. É o lugar onde Deus confirma o ministério de Eliseu. Quando a capa cai, Eliseu pega aquela capa e olha no Jordão. Pá, bateu no Jordão, as águas se abriram e os filhos do profeta disseram: o espírito que estava sobre Elias agora repousa sobre Eliseu. E onde foi que isso testificou? No Jordão, quando ele tocou nas águas do Jordão. Foi no Jordão onde Deus disse a Josué: olha, Josué, hoje eu começo a engrandecer-te diante deste povo. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, Josué. Então somente esforça-te, tem bom ânimo para fazer conforme tudo que o meu servo Moisés te ordenou. Faz assim, coloca a arca na frente, os sacerdotes, e manda entrar no Jordão. E quando os sacerdotes entraram, que pisaram na água, o Jordão, ó, se abriu, confirmando. Moisés abriu o mar vermelho, mas Josué abriu o Jordão, confirmou as promessas. Jordão é lugar de cumprimento de promessas. Aleluia. Aonde foi que Deus mandou João Batista batizar? No Jordão. E foi lá também no Jordão que o Senhor, aparecendo a ele no deserto, disse: tu vai batizar, e vai batizando, e pede arrependimento, arrependimento. Mas eu quero te dizer uma coisa, João: dentre esses que estão aí, eu vou mandar um dentre eles que vai vir até você. E sobre este descerá o Espírito em forma corpórea de uma pomba. E quando tu vires este sinal, este é aquele de que eu estou te falando, que batiza com o Espírito Santo e com fogo, que já era antes de ti, que Moisés pregou sobre ele, que Abraão pregou sobre ele. Este é o grande, este é o terrível, este é meu filho, ele é, aleluia. E João começou batizando, lá vem Jesus na fila. Quando Jesus vai entrando nas águas do Jordão, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba. E João parou estagnado assim, vendo a visão. O Espírito veio sobre ele e disse: és tu? És tu? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu careço de ser batizado por ti. Me batiza com o Espírito. João queria ser batizado com o Espírito Santo, irmão. Quantos crentes aqui batizados com o Espírito Santo? Olha, Deus não deu a João, mas deu a nós. Ele disse: eu careço de ser batizado por ti, e tu vem a mim. Aleluia. Jordão é lugar onde Deus confirma as promessas. Aleluia. Crente também recebe da parte do Senhor respostas. Deus também é Deus de resposta para o seu povo, porque Ele é o Deus da fidelidade. Onde está, aleluia, o cumprimento das promessas do Senhor? Está em que o Espírito Santo está conosco. Essa é uma promessa, é uma bênção que o crente pode desfrutar dela toda hora, todo instante, todo momento. A alegria do Espírito Santo, o gozo do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. Jesus disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu enviarei outro Consolador que estará convosco todos os dias. Aleluia. Ele falará de mim, anunciará o que é meu. O Espírito Santo que está com a igreja é um cumprimento profético, é um cumprimento da promessa de Joel. É um cumprimento, está entre nós. Nós temos aqui testemunho, muitos crentes que são batizados com o Espírito Santo. E os que não são, estão querendo ser mais à frente, querem que Jesus batize com o Espírito Santo também. Nós temos a confirmação, o Espírito Santo está conosco. A presença do Senhor está conosco. Ele não nos deixou órfãos. Aleluia.
E a Bíblia diz que quando o crente está cheio do Espírito Santo, queridos irmãos, ele salmodeia no seu coração, ele canta hinos ao Senhor, ele glorifica a Deus sem estar no culto, ele glorifica a Deus na cozinha, ele glorifica a Deus no banheiro, ele abre a sua boca e Jesus, tu és tão maravilhoso, tu és tão lindo, Jesus, olha como eu te amo, Senhor. Isso é sinal de que ele está cheio, ele está sentindo a presença de Deus, as promessas de Deus estão se cumprindo na vida dele. Ele pode até não ter um carro, não ter uma casa, não ter dinheiro, está passando por isso, aquilo outro, mas ele tem o cumprimento da promessa, da presença de Deus. Aquilo que Moisés exigiu de Deus, Deus deu a nós de graça. Moisés disse, eu quero a tua presença comigo. E Deus disse, eu vou mandar um anjo. Ele disse, não, eu quero a tua presença. Se tu não for conosco, não nos faça sair daqui. E o Senhor disse, então irá a minha presença contigo. Mas foi preciso um diálogo, uma interrogação. Mas quanto a nós, não. Jesus disse assim, eu vou subir, porque eu preciso subir. E quando eu estiver lá na presença do Pai, eu rogarei ao Pai que vos envie o Espírito Santo, o outro Consolador. Quando eu chegar lá, ele vai descer. Quando eu estiver lá, ele vai vir para vós. Aleluia! E estará convosco. Então, nós somos guiados pelo Espírito Santo, consolados pelo Espírito Santo, ajudados pelo Espírito Santo. A presença do Espírito Santo está conosco. Isso é cumprimento profético, cumprimento da profecia bíblica. Eu estou falando no âmbito teológico, porque no âmbito pessoal, cada crente tem o seu cumprimento profético, não é? Nós vamos desfrutar da promessa eterna, da vida eterna. Olha, irmãos, isso é cumprimento do Jordão. Jesus disse, quem crê em mim nunca morrerá. Diga comigo, quem crê em mim nunca morrerá. Pastor, e aqueles crentes que a gente vai para o sepultamento, para o velório, ali é só o corpo, eles não estão mortos. Jesus disse assim, quando Deus apareceu para Moisés, ele disse, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Aí Jesus perguntou, porventura Deus é Deus de morto? Ora, se Abraão já estava morto, se Isaac já estava morto, se Jacó já estava morto, como é que Deus disse, eu sou o Deus de Abraão? Deus é Deus de morto? Aí disse, não. Então quando Deus disse, eu sou o Deus de Abraão, é porque Abraão está vivo. Quando Deus diz, eu sou o Deus de Isaac, é porque Isaac está vivo. Aleluia. Então, a promessa da vida eterna é real. Nós não somos um corpo com uma alma. Nós somos uma alma com um corpo. Amém? O corpo pode morrer, mas nós nunca, porque a alma está sempre viva. Bendito seja o nome do Senhor, na presença do Senhor. O que é que acontece, pastor, quando o crente morre? O senhor já morreu alguma vez, pastor, para saber? Não, mas a Bíblia dá para a gente entender como é. Quando o crente morre, ele nem espera, que ninguém espera que vai morrer, a gente está esperando, fazendo até planos. Eu já vi gente fazer plano, amanhã a gente vai, aí na noite morreu. Partiu, mas estava bem com Jesus, servindo ao Senhor. Aleluia. E a pessoa que estava no quarto com aquele irmão, disse que ele dobrou o joelho para orar, e daqui a pouco ele se levantou e começou a chamar a esposa. E disse, filha, vem ver, vem ver. Aí ele disse, o que é, meu filho? Não está vendo não? A multidão desse povo aqui, tudo de branco, dentro do quarto. E ela disse que ali ele se deitou e dormiu. Partiu para o Senhor, recepcionado pelos anjos. Primeira coisa que acontece quando um crente salvo, a Bíblia diz que morreu Lázaro e os anjos de Deus vieram recepcioná-lo. Então, quando um crente salvo parte, Deus envia os anjos para recepcionar ele. Meu Senhor, o Senhor está bem? E anjo bate reverência para crente? Bate. Mas anjo é anjo, pastor. A gente é só crente, não. Você é crente só aqui. Aqui é humano, terreno. Mas quando parte daqui, você é a noiva do Cordeiro. E os anjos foram instalados para ministrar a noiva. A noiva é a princesa, é a esposa do Cordeiro, é alguém honrado. E eles tratam com peso de ouro. Nós somos a menina dos olhos do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. E vamos para um lugar glorioso, um lugar eterno. Amém? Termino aqui, irmãos, a minha palavra. A minha avó partiu para o Senhor
crente. Eu sei que Jesus salvou ela. Nas últimas horas, já tinha mais de 80 anos. E ela estava doente em cima de uma cama. Eu, a minha esposa, na época era a minha noiva, e uma tia dela, que andava sempre com a gente. A tia dela se moveu assim, tem que fazer uma visita à tua avó, ela estava doente na cama. Aí a gente foi. Somente não tinha ninguém crente. Entramos no quarto e ela começou pregando, eu também falando, ela deitada assim, já muito doente. E a tia da minha esposa disse assim: ô vó, a senhora lembra de mim? Aí ela olhou assim e disse: lembra que eu vim aqui no portão, a senhora estava no muro e eu preguei o evangelho para a senhora? Ela fez: a senhora lembra do que a senhora me disse? Faz tempo isso. A senhora disse assim: um dia eu vou ser crente. Aí ela disse assim: olha vó, o dia é hoje. A senhora quer ser crente? Se a senhora quiser Jesus como seu salvador, levante a sua mão. Aí ela estava na cama, ela fez assim. Nós choramos, sentimos a presença de Deus, oramos por ela. No dia seguinte, ela partiu. Mas aí não termina aí. Meu pai não era crente, meu pai nunca tinha ido na igreja, meu pai nunca tinha lido a Bíblia, não sabia de nada de evangelho. Passado um dia, eu fui na casa, passou um tempo, eu fui na casa dele, ele me chamou, muito sério assim. Disse: meu filho, eu tive um sonho que o que foi que o senhor sonhou? Disse: olha, eu sonhei com a tua avó. E foi. Eu sonhei que eu estava num lugar seco, tinha umas palhas, um negócio, mas tinha uma parede assim de gelo, de vidro, não sei o que era uma parede. E do lado de lá era um jardim. Meu filho, que jardim! Verde, umas águas, um negócio mais lindo. E todo mundo que estava do lado de lá, todo mundo que eu via, era tudo com roupa branca até os pés. Aí eu fui me aproximando do muro e eu vi a sua avó lá. E ela chegou perto do muro de vidro. Eu peguei um copo, botei assim no vidro, botei o vidro assim. Aí ela chegou bem pertinho do vidro e disse assim: meu filho, foi na última hora, mas eu cheguei. Os irmãos creem que Deus tem promessa para cumprir. O Jordão também é parte do processo. O Jordão também é parte do processo. Aleluia, tem bênçãos de Deus para cair sobre a igreja? Tem, porque Deus é Deus de abençoar o seu povo. Amém? Deus é Deus de abençoar o seu povo. Você chegou aqui hoje só no Jericó da prova, só na tribulação lá da conversão? Não, irmão, tem Jordão também. Te alegra no Senhor, alegrai-vos, regozijai-vos, alegra-te em servir ao Senhor, alegra-te em fazer a vontade de Deus, porque tem recompensa para a vossa obra, tem recompensa para o vosso trabalho. O Deus que falou com Pedro disse: Pedro perguntou: Senhor, o que é que a gente vai ganhar? Deixamos tudo para te servir. Ele disse: aqui 100 vezes mais, e por fim a vida eterna. Deus abençoe.